Circulando com Lu Lima. Oferecimento Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. E Boulevard Hall. Venha conhecer o único cerimonial sensorial do Brasil. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Tem entrevistas sobre óleos essenciais e óleos resinosos. Vai rolar cobertura de inauguração do Instituto Brenda Stocco. E no quadro Quero Me Cuidar, o tema é as causas emocionais por trás dos problemas de saúde. Viu que a saúde e o bem-estar invadiram o Circulando dessa semana, né? Curtiu? Então não sai daí não, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. A gente começa o programa falando dos óleos naturais, que têm inúmeros benefícios para a saúde. Tem os óleos resinosos, tem os óleos essenciais, tem os óleos vegetais. E para entender melhor o assunto, nós fomos acompanhar um workshop comandado por um médico que já utiliza alguns óleos em suas conduções terapêuticas. Muito bem, nós temos óleos resinosos, nós temos óleos em forma de seiva, nós temos realmente uma grande pluralidade desses óleos e eles, se forem de base natural, extraído de árvores, de plantas, eles podem contribuir para a saúde humana. Como contribuir? A maioria deles utilizado na pele vai ter ou um poder cicatrizante da pele, ou regulador dos próprios olhos da pele, uma pele mais oleosa, mais seca, e ajudar, por exemplo, no tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas, como acne, como escaras. A escolha do óleo, a quantidade do óleo a ser aplicada, a frequência de utilização vai respeitar a mesma lógica de qualquer tratamento que deve ser individualizado. Os óleos essenciais, os óleos resinosos, os óleos vegetais, eles vão ter um lugar de destaque hoje no que a gente chama de aromoterapia e que está regulamentada através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do próprio Ministério da Saúde. Então é algo que tende a ser extremamente seguro quando se faz sob a supervisão de um profissional de saúde. Os óleos essenciais são mais conhecidos, os óleos resinosos menos, que foi o tema do workshop aqui hoje. Qual que é a principal diferença dos dois? Os óleos resinosos, eles geralmente são extraídos de troncos de árvore. É o exemplo da copaíba, do sangue de dragão, da mirra, da pimenta preta, mas a gente vai ter que levar em consideração que a grande diferença do óleo resinoso para o óleo essencial é que o óleo essencial, de uma maneira genérica, ele passa por um processo de destilação, ou seja, existe uma etapa em que o óleo original bruto é submetido para que ele possa atender a determinadas características de odor, né, e de aplicabilidade clínica, por exemplo, em que vai diferir daquele óleo bruto, aquele óleo resinoso que você, por exemplo, fura o tronco da copaibeira, extrai óleo resinoso de copaíba. Hoje você mostrou aqui que tem o óleo resinoso de copaíba e o óleo essencial de copaíba. Mesmo sendo extraído da mesma árvore, eles têm funções e indicações diferentes. Perfeito. O óleo resinoso de copaíba, que é extraído do tronco, se ele passa por um processo de destilação a vapor, ele vai gerar de fato o óleo essencial, onde ele vai se tornar um óleo mais leve, ele vai poder ser entendido como óleo mais sofisticado, porém o que acontece é exatamente isso, ele vai ter indicações clínicas mais pontuais. O óleo resinoso que você extrai do tronco e, por exemplo, aplica na pele, pode ter uma ação cicatrizante, antimicrobiana mais poderosa que o óleo essencial. O óleo essencial a gente vai entender que é uma fração do óleo resinoso. E falando dos óleos vegetais, é outra categoria, são diferentes. Isso, os óleos resinosos, eles não deixam de ser vegetais, mas quando você tem um óleo vegetal de abacate, um óleo vegetal de outra natureza, como um óleo vegetal carreador, como buriti, como
óleos que a gente encontra aí no mercado, como óleo de coco, até mesmo no supermercado, esses óleos vegetais, eles vão ganhar esse nome, mas especialmente para atender a legislação e segregar do óleo essencial. E ele vai servir para levar, por exemplo, óleos essenciais e até mesmo óleos resinosos para as nossas estruturas internas. Ele não vai ter uma ação muito superficial, ele vai ter uma ação muito mais segura, inclusive, e muito mais direta em planos mais profundos do corpo. Então, geralmente, a gente vai traduzir da seguinte maneira: vou usar seiva de sangue de dragão. Qual óleo vegetal que você vai escolher para levar essa seiva para ela ser o mais otimizada possível no tratamento? Essa é a grande questão. Você quer mais ação hidratante? O óleo de abacate é muito bom. Você vai aplicar no rosto por causa de uma acne? O óleo de jojoba não vai dar aquele caráter gorduroso. Você quer uma ação mais global? Se você não tem problema com glúten, você vai usar o óleo de germe de trigo. Ou seja, você tem uma riqueza de possibilidades, onde quando o seu foco é cabelo, você pode usar o óleo de argan. Então, assim, existe de fato escolhas de acordo com o perfil de adoecimento, o perfil de pele, o perfil de cabelo, o perfil de unha ou de doenças internas que a pessoa vá se beneficiar. Os óleos essenciais, os óleos resinosos, os óleos vegetais, de uma forma geral, eles não têm nenhum tipo de implicação negativa quando se trata de um tratamento de uma doença, por exemplo, grave como câncer. Tá? Esse óleo vai entrar como algo coadjuvante, como um participante, como um agregante. Exemplo muito comum: existem cânceres que se desenvolvem por causa de uma ação viral. O vírus ajuda a desenvolver o câncer. Mas se eu tenho um óleo essencial que mata vírus, que ele é consagradamente, cientificamente falando, antiviral, ele pode me agregar no tratamento, ou seja, eu elimino o causador do câncer. Ou seja, eu teria uma forma muito genuína, muito peculiar e muito interessante, mesmo coadjuvante, para esse tratamento. O que você mais aprendeu, assim, que você não sabia, que você acha que agregou hoje sobre todo o conteúdo que ele passou, principalmente sobre os óleos resinosos? Olha, tem muita coisa, viu? Mas as principais é a combinação entre os óleos, a ação da Mãe Terra, né, que a gente não sabe como usar, essa ação anti-inflamatória, né, que a gente pode usar, pelo menos, por exemplo, do copaíba. Assim, eu amei. Foi muito relevante esse encontro aqui hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí que no próximo bloco tem cobertura do coquetel de inauguração do Instituto Brena Stocco. E ainda vai rolar o quadro Quero Me Cuidar com o tema As Causas Emocionais que estão por trás aí de diferentes problemas de saúde. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Hora de circular no coquetel de inauguração do Instituto Brenda Stocco. O espaço tá lindo. Apesar de ser tudo novinho, já são muitos anos de mercado, né, Brenda? Já, nossa, eu nem imaginava que a gente ia chegar desse jeito que a gente chegou aqui, né? Porque ficou tudo muito lindo e foi tudo em tempo recorde. Desde 2015 que a gente já tá aí nessa estrada. Ficamos 5 anos no Mestre Álvaro e agora estamos aqui. Tempo recorde, 3 meses a gente conseguiu começar isso aqui do zero e estamos inaugurando hoje. E mais do que nunca agora, né, nós não somos mais uma clínica, agora nós somos um instituto. Temos outros profissionais, vamos entrar nessa área de cursos também. Então essa é a nossa expansão do momento. Inclusive porque a estética não é sozinha, né? A gente precisa do cuidado com a nutrição, do cuidado do psicológico, daquele carinho, daquele amor. Então tudo isso você vai encontrar tudo de uma vez só, né? No lugar. Olha que legal, vai ter nutricionista, psicólogo. E falando da parte estética, eu já vi que tem exclusividade Crio da Brenda. O que é isso? Gente, essa técnica é uma técnica que foi pensada com muito amor e carinho.
A criolipólise é um tratamento que a gente congela a gordura localizada e através desse congelamento a gente consegue matar célulazinhas de gordura. Então o seu corpo, em 45 dias, ele consegue eliminar essa gordura. Então não é invasivo, não tem cortes, é um tratamento bem tranquilo, bem rápido, não tem anestesias, né? Então você passa um dia de princesa aqui comigo, uma única sessão e dali a 45 dias você já tem aquele resultado lindo. E o que a crio da Brenda tem de tão diferencial? Porque não é simplesmente uma sessão de criolipólise, pelo que eu entendi. Tem todo um protocolo elaborado, é isso? Isso mesmo. A nossa crio, ela é integrada. Você não faz apenas uma areazinha, é o abdômen completo, é as costas completas. Tem todo um protocolo pós, um cuidado, um acompanhamento. Você tem uma consultoria depois do seu procedimento. Então a gente consegue atingir resultados diferentes do que todo mundo consegue hoje em dia, né? E também tem novidade aí falando pra região do bumbum. Exato, gente. Bumbum como você nunca viu antes, você vai encontrar aqui na clínica. Porque a harmonização glútea é uma coisa que veio muito em alta, né? E eu já comecei a me especializar há bastante tempo e eu sempre fui apaixonada por essa área, sempre fiz muita harmonização em mim. Então, assim, quando você faz em você, você pensa, nossa, é isso que eu quero entregar para os meus pacientes. E aí a gente foi conseguindo desenvolver umas técnicas e outras, cada vez melhorando, e hoje a gente tem um protocolo incrível aqui na clínica. É um tratamento personalizado, exclusivo para cada paciente. Eu faço uma consulta de avaliação. Nessa consulta eu consigo diagnosticar qual é o objetivo daquela paciente. Tem paciente que vem para corrigir uma simetria, tem paciente que vem para só quero dar um up, para dar uma levantadinha. Ah, eu emagreci, perdi muito peso e o bumbum foi embora junto. Então é aí que a gente trabalha. Então a gente vai tratar cada paciente de um jeito único e exclusivo. E a inauguração está super prestigiada. Muitas pacientes, muitas clientes. E a Tamires está com a Brenda desde 2015. Você falou, já são 8 anos aí. Muito resultado? Faz diferença? Demais. Sem falar que a gente começa a ter, né, uma confiança, uma autoestima com a gente mesmo, com o nosso corpo. Então a Brenda, ela tem um poder de elevar a autoestima feminina. Já ouviu falar que as doenças têm muitas causas emocionais? Mas como isso acontece? Será mesmo que é verdade? Quais doenças têm essas causas? É isso que nós vamos falar no próximo bloco no quadro Quero Me Cuidar. Hoje nós vamos falar sobre as questões emocionais que estão por trás de vários problemas, várias questões da saúde como um todo e que, muitas vezes a gente não faz nem ideia. E a minha convidada que é expert nesse assunto de hoje é Laurine Zanon, terapeuta integrativa. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Já começa explicando pra gente aí o que é essa terapia integrativa e o que ela tem a ver com essa questão dessas questões emocionais quando a gente fala em cuidado com a saúde, Laurine. Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois, né? Gratidão pelo convite, Lu, porque esse é um assunto muito, muito importante, né? Na realidade desse sistema que a gente está vivendo agora, acho assim, de extrema importância a gente estar falando disso, né? O que uma terapeuta integrativa faz? Ela olha o sistema do cliente como um todo, então a função é integrar todas as partes, física, emocional, espiritual, energética, olhar para essa engenharia do corpo e entender como ela funciona, né? E a gente pode dizer assim que o nosso emocional envolve tudo, o corpo como um todo, mesmo que seja uma coisa extremamente física? Então, não tem como, porque o Criador, ele nos fez na perfeição, né? Eu sempre vou trazer essa questão da engenharia do corpo. Nós somos uma máquina perfeita, né? Então, se eu tenho uma emoção,
automaticamente eu vou ter uma bioquímica e essa bioquímica vai interferir no funcionamento biológico do meu sistema. Se eu tenho uma questão fisiológica, biológica, eu também vou ter uma bioquímica que vai interferir na questão emocional. Então, não tem como hoje olhar para um indivíduo e olhar para ele apenas com um olhar, ou só para o físico, ou só para o emocional, ou só para o espiritual. Tudo isso ele se casa, tem uma conexão, e quando a gente consegue alinhar essa tríade, vamos dizer assim, o corpo ele começa a funcionar da forma que ele veio para funcionar. Olha, que legal, né? A gente não tem noção, às vezes, da dimensão. Dá alguns exemplos, assim, práticos pra gente, que eu imagino que no consultório, no dia a dia, muitas questões, pra gente já entendendo isso na prática. Eu vou explicar um pouquinho, então, essa bioquímica, essa engenharia do corpo, né? Ótimo. Toda emoção, ela gera uma bioquímica. Tudo que acontece na nossa vida, vamos pensar assim, na hora da fecundação, papai e mamãe, na hora da fecundação, é ativada uma bagagem que nós trazemos dos nossos ancestrais. Quando eu falo ancestrais, é a nossa biologia mesmo, pai, né, avô, bisavô, que vem dessa linhagem genética, celular, enfim. Nós ativamos essa bagagem. Nessa ativação existe uma configuração de infinitos códigos na qual nós podemos ter a predisposição de funcionar, porque existe esse código no nosso campo. Tudo que mamãe viveu na gravidez, a forma que mamãe sentiu, experienciou, gera uma bioquímica e nós, como feto, funcionamos a partir dessa bioquímica. Nós vamos criando as nossas couraças de personalidade e vai gerando mais informação nos nossos códigos, junto com a ativação da bagagem que a gente já trouxe. Nosso corpo, ele não entende certo, errado, bom e mal, ele entende bioquímica. Mamãe está feliz, eu tenho uma bioquímica, eu vou criar uma informação com aquela bioquímica. Mamãe está triste, eu vou criar uma informação com aquela bioquímica. Então, nós, na fase adulta, até 7 anos a nossa personalidade é formada, nós vibramos na frequência da mãe, depois nós vamos vibrar na frequência do pai, e assim tá. Então, nós somos um biocomputador, físico, emocional, energético, e aí nós vamos para o campo espiritual também. Então, trazemos informação no campo mórfico também. Conforme a gente vai vivendo, as coisas que nos acometem na vida, vai ativar essa bagagem que nós trazemos. Então, quando a mente ela não consegue elaborar toda essa informação com os gatilhos da vida, vira patologia. Então, às vezes, o meu cliente ele chega com uma questão assim, eu tenho muita ansiedade. Nossa, eu tenho muita ansiedade, eu já tratei de todas as formas, tomo medicamento. Eu preciso identificar esse padrão bioquímico, esse registro, onde está a informação, ressignificar essa informação, porque enquanto ela estiver ali, a mente capta essa informação e ela vai reproduzir isso. Aí você vai dizer assim, poxa, mas no meu sistema familiar não tem código de pessoas com câncer. Por que eu desenvolvi? Porque a significância que o meu corpo deu àquela informação, eu estou num terreno propício, eu não me alimento direito, eu vivo num estresse de trabalho emocional, N coisas, eu vou desenvolver algo que de repente não está no meu sistema, mas eu já tenho um código de informação, às vezes camuflado ali, e eu vivo num terreno propício, né? E se for o contrário, às vezes você vai dizer assim, na minha família todo mundo tem câncer, ou todo mundo sofre de pânico, ou qualquer coisa assim, e eu não tenho isso. Porque você já conseguiu quebrar o padrão, ressignificar isso de alguma forma, ou você já não está no terreno propício. 90% das nossas doenças, elas não são doenças, elas são um grito do corpo. Olha. O corpo está dizendo para você, olha para isso, porque quando a gente entra na psicossomática e da correlação entre emoção e órgão, cada órgão ele tem uma função emocional. E para cada um a informação é diferente. Olha. Então, quando eu trago aqui a significância do estômago, eu não estou digerindo a vida,
É uma significância, mas aonde está o gatilho e por quê e aonde você criou esse campo de informação, aí é individual, é você na sua significância em relação à sua história. E achar essa causa, que foi o que você colocou, não é algo simples e a gente não consegue fazer sozinho. Não. Olha só, eu estudo isso há 15 anos e eu me especializei na simbologia das doenças, a linguagem do corpo, né? E hoje eu ainda vivo processos no meu dia a dia com muita ajuda de outros profissionais, porque a mente só reconhece o que conhece. Então, cabe nós aqui a não entrar no julgamento. Então, quando eu falo, por exemplo, que não existe doenças incuráveis, mas existe pessoas incuráveis, isso é muito sério, porque se eu não buscar, se eu não tiver ajuda, se eu não vou me curar. As doenças, elas só são uma simbologia para dizer, olha para isso. E a gente traz esse quero me cuidar justamente porque sem esse querer é muito difícil, né, conseguir. E o não querer, ele entra também num caminho de sabotagem, porque no fim, gente, isso dá trabalho. Do jeito que as pessoas chegam para mim no consultório reclamando da vida, e muitas vezes, eu passei por isso hoje, eu sou terapeuta por conta da minha história, né? Reclamar, cara, dava muito trabalho viver aquela vida. Mas desse jeito dá trabalho? Dá, mas a gente sai da ignorância do não saber. Quando é algo crônico, é um grito realmente do corpo a ponto de dizer assim, tem uma emoção tão profunda aqui que ela está crônica e você não consegue desapegar disso, né? As crônicas, elas vão pegar um pouquinho também já nas autoimunes, que está muito relacionado a um processo inflamatório, né? Só que quando a gente está falando na psicossomática emocional, aquilo está tão crônico dentro de você a ponto de você autodestruir de alguma forma, né? Então, são pessoas que são extremamente rígidas de alguma forma, ou no pensar, ou no sentir, ou no agir, ou na dificuldade da mudança, ou também no controle. Vamos pensar nas artrites, nas artroses, né? Que são doenças ósseas, e aí vai de novo na significância que você vai dar, que eu vou dar a isso, né? Então, funciona mais ou menos assim. E aí tem muitos recursos para a gente poder olhar e ajustar. E é assim que a gente encerra o Circulando dessa semana, mas eu te espero sábado que vem, 12h50 e domingo, 10h30 da manhã. Se quiser nos seguir lá pelas redes sociais para saber por onde vamos circular nas próximas semanas, @Circulando com Lulima. Então, um super beijo e eu te espero semana que vem. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar.